Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês, pessoal? Vim aqui de volta falar com vocês sobre um tema que eu acho que é super comum pra gente, né? Que é os desafios da maternidade atípica, sobrecarregada, cansada, mas sigamos juntos, né não? Bom, hoje o vídeo vocês vão ver que tá com fundo musical infantil, mas é porque você sabe que começaram as férias, né? Criança em casa, a gente não tem o que fazer, né? Mas nem por isso vou deixar de estar colocando os vídeos aqui pra vocês. Então, vamos começar o vídeo de hoje, tudo bem? Vamos lá! Aqui é a Sani, do canal Diários de Mamãe Atípica. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema muito sensível, né? Para a grande maioria das mães, né? A sobrecarga materna, especialmente para nós mães atípicas, né? Esses dias, né? Foram muito complicados, muito difíceis aqui em casa. Eu estava bastante estressada, com muita coisa para fazer. Eu sou professora, além de ser mãe, trabalho em escola, tenho meu trabalho online também. E as crianças, fim de ano, sabe como é que é, né? Dão trabalho, buscam muitas coisas. Última semana de aula, muitas festas, muitas coisinhas, muitas festinhas. E a gente, em casa, no meio do corre-corre, acaba meio que perdendo a paciência. E eu perdi paciência com as crianças. Isso me deixa arrasada, sabe, gente? A gente sabe que a gente é o adulto da relação, a gente sabe que a gente tem que orientar, mas a gente sabe também que muitas vezes a gente não consegue lidar com o que está sentindo, não consegue ser paciente. E a gente dá bronca, briga aí com os dois. Falei, não, que não devia, mas depois a gente se sente tão culpada. Eu me sinto muito culpada, assim, às vezes até parece que pode não parecer, mas assim, pega, sabe? A gente sabe que não devia, que é um momento, né? Mas, assim, eu chorei bastante à noite, me senti péssima. É claro que depois a gente conversa com eles, né? Eu pensei até em vir falar nos stories, mas eu não estava bem, não consegui pegar. Só que eu acho que isso acontece com muitas mães. E às vezes quando eu vejo depoimentos de outras mães, né? De outras pessoas que falam, que passam por isso, eu me reconheço, eu acho bem legal, né? Então, para quem não me segue ainda, eu também tenho o Instagram, tá? Que também é o mesmo nosso nome, Diários de uma Mamãe Atípica. Que lá a gente divide o nosso dia a dia, os desafios com a Sofia, com o Lucas, com a família. E a gente, né, eu falo muito ali de mãe, da mãe, né, a minha função, eu abro meu coração, principalmente sobre esses momentos que eu sinto o peso da maternidade, né. Não sei se vocês já sabem, eu falo sobre isso nos meus livros. Um dos livros eu conto a história de como eu virei mãe atípica, já tem vídeo aqui também. Mas também eu falo sobre os desafios, e eu tenho outro livro que é de acolhimento, para a gente aprender a entender e acolher esses sentimentos, né? Que é muito importante, foi um livro muito importante para mim quando eu estava escrevendo, para eu entender muita coisa, né? Então, eu vim aqui falar sobre esse tema, falar sobre isso, né? Essa sobrecarga que acontece, porque eu sei que eu acho que muitas de vocês também carregam essa culpa, né? E a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Quando a Sossô nasceu, né, quando a gente descobriu que ela tinha síndrome de Down, porque foi só ao nascer, né, foi aquele turbilhão de emoções, era um bebezinho, tinha dias, né, ela nasceu, além da síndrome, com problema cardíaco, então a gente parecia que tinha que correr contra o tempo todo, entender tudo sobre a síndrome de Down, sobre o problema cardíaco que ela enfrentava, entender como que funcionavam as coisas, porque logo de início a gente já teve problema com plano de saúde, né? Porque ninguém escolhe nascer, uma filha nascer com síndrome de Down ou com problema cardíaco. Então, logo de início a gente já viu que ia ter problemas. A gente cheguei a procurar o sistema público, eu vi que também estava tendo muita dificuldade. Imagina tudo isso, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do trabalho. A demanda é muito alta, ainda mais com um bebê com a necessidade, né? Eu tinha a Sara na época, que era uma pré-adolescente, né? Ela tinha, 12 anos, ia fazer 12 anos, e então muito nova, no princípio da adolescência. Eu tinha que dar atenção a ela também, né? Então, agora que a Sossô é maiorzinha, e com Luquinhas, né, no auge dos seus 3 aninhos, quase 4 aninhos,
cheio de vitalidade, energia, explorando o mundo, e os dois se juntam, formam um gangue. Então eu notei que a rotina começou a me consumir mais, né? Acordar, preparar as coisas, organizar as crianças, pensar nas terapias, nos horários, quem leva, quem traz, a hora. Gente, é uma correria sem fim, né? Porque além de tudo isso, tem que cuidar da vida em família, do marido, do trabalho, de mim mesma, né? E é muita coisa para processar o que a gente está vivendo. E no meio disso tudo é muito normal a gente se perder, né? A gente esquecer quem a gente é, como a gente era antes de se tornar mãe, especialmente se tornar mãe atípica, né? Eu nunca fui muito paciente, nunca tive isso em mim, eu sempre fui mais explosiva, mas ultimamente a minha paciência com as crianças, com a Sossô, principalmente ela ultimamente estava tendo crises, né? Lidando com crises de ansiedade, crises de tentar ajustar a medicação. Eu lidando com o cansaço extremo do fim do ano, né? Quem é professor sabe como que chega o fim do ano, a gente tá cansado, tudo acumulado. Eu tava perdendo meu equilíbrio total. E isso me assustou, né? Porque eu tive alguns dias em que eu realmente precisei ficar de cama, eu senti uma crise de ansiedade violenta, eu tive quase que um princípio de depressão. Então foram 2 dias pesados e eu notei o quanto eu estava cansada, o quanto estava acumulando tudo aquilo ali. Foi difícil esses dias, né? E eu preciso estar bem para cuidar da Sossô, do Lucas, da Sara, do meu casamento, de mim, sabe? A gente muitas vezes acaba esquecendo da gente, né? E se não tiver tudo bem, quem é que vai cuidar? Porque eu fiquei 2 dias de cama e eu vi o quanto foi pesado. Mas eu precisei sair daquilo, precisei admitir o que eu estava sentindo e seguir adiante, né? Eu não posso perder minha identidade, eu tô tentando ainda, eu tô cansada, dá pra notar pelas olheiras. Mas essa caminhada é assim mesmo, né? Eu tive que entender que eu tenho que cuidar de mim, que eu preciso cuidar de mim, não só da saúde também, saúde física, saúde mental, mas também ter hobbies, ter amigos, né? Muitas vezes a gente se vê numa rotina tão sobrecarregada que a gente esquece, a gente acha que não tem amigo e vive um dia atrás do outro, fazendo uma coisa atrás da outra, e esquece que a gente tem que viver, não só sobreviver, né? E isso é muito comum, especialmente para nós mães atípicas, porque muitas vezes a gente, só na maternidade, né, típica, a gente tem a rotina da casa, a rotina das crianças, mas a gente tem as terapias, tem uma série de coisas extras que a gente tem que colocar aqui para uma vida que já é pesada, já é corrida, colocar mais aquilo ali dá um peso, né? E a falta de uma rede de apoio, ela pesa muito, né? Aqui em casa tudo depende de mim, do Ulisses, da Sara. A gente trabalha muito, a Sara está iniciando a faculdade, começando a fase de pensar em estágios, de trabalhar, né? A gente não tem muita família por perto, né? Nós somos poucas pessoas e a gente não tem muito tempo, a gente não tem como sair muito, né? E descansar, né? Alguém pode parar e pensar, preciso tirar tempo para mim, mas como que eu vou fazer isso com tanta coisa para fazer? Quem que vai ficar com as crianças, né? Tem muita coisa para fazer, né? E assim a vida vai acumulando, as coisas vão acumulando, o desgaste vai sendo cada vez mais pesado, o cansaço vai batendo cada vez mais, né? E eu quis trazer esse assunto aqui porque eu sei que acontece com muitas de vocês passam por isso, né? Na maternidade atípica, tudo é intensificado, né? Os desafios do dia a dia às vezes parece que são maiores, né? E os momentos de crise que acontece, a constante busca por terapias, estímulos, tudo isso se soma ao peso emocional, sem saber como vai ser o futuro dos nossos filhos, se eles vão ser independentes, isso pesa muito, né? E como ser humano a gente acaba sucumbindo, né, a essas questões, né? Mas também a gente tem que pensar, não posso deixar de pensar que tem um lado bom, né? Que com todo esse peso também tem muito amor, tem muitas conquistas. A gente
a gente vê o mundo por outro lado, a gente vê cada progressinho, uma vitória. E não só da Sossô, né? A gente vê a interação dela na escola com os irmãos, com o irmão, com os irmãos. E a gente passa a dar valor a pequenas coisas que antes passavam despercebido, né? Ela veio para dar esse outro olhar pra gente. Então, quando ela sorri depois de uma crise, né? Quando ela abraça o Lucas, quando sai um eu te amo, uma palavrinha, né? Faz tudo valer a pena, né? Hoje eu quero propor um desafio aqui para todas nós, né? Que a gente possa cuidar mais de nós mesmas, nem que seja, sei lá, um banho mais demorado, fazer uma ligação para um amigo, uma amiga, botar um batom, ouvir uma música que a gente gosta, né? Que a gente possa se lembrar que a gente tem que cuidar de nós, que antes de nós sermos mães, nós somos mulheres, que a gente tem sonhos, tem desejos, tem vontades. E eu tô falando isso aqui pra mim também, sabe? Eu não tô só falando da boca pra fora, porque eu preciso desses lembretes constantes todos os dias, tá certo? Agora eu quero saber de vocês. Como que tá a maternidade aí pra vocês, certo? Como que vocês estão lidando com os dias difíceis? O que vocês fazem pra cuidar de si mesmas, Deixa aqui nos comentários que muita gente vai estar olhando e as pessoas podem se inspirar nas histórias de vocês e o que vocês falam também pode virar conteúdo, né? A gente está aqui para ser a nossa rede de apoio, para trocar experiências, tá? Eu vou deixar aqui para vocês o link também do Instagram, caso vocês queiram ir lá, tá? Caso vocês queiram ir lá para a gente conversar. É mais rápido, mais prático ali, né? Do que muitas vezes assistir um vídeo um pouco mais longo. Porque a gente, quando tá junto, a gente é mais forte, né? A gente faz a nossa própria rede de apoio, uma rede de apoio virtual, porque só quem passa de verdade sabe que a gente sente lá no fundo e que às vezes não é nem... porque eu preciso de uma solução. Não, a gente só quer falar, quer ser ouvida, às vezes a gente quer desabafar, a gente não quer solução, a gente quer só botar pra fora, né? Então, aqui a gente está para isso, para mostrar que você não está só, que você está fazendo o seu melhor e isso é o suficiente, certo? Juntas a gente vai com força, paciência e muito amor seguir compartilhando a palavra, compartilhando a ideia de que todas somos incríveis e que a gente é o suficiente para nossa família, para nós mesmos e que você não está só nessa caminhada, tá certo? Caso você queira, tem lá, eu vou deixar também os links das minhas redes sociais, dos meus livros, né? Eu tenho um livro onde eu falo da minha história, de como foi a descoberta da síndrome de Down, de como me descobri nesse mundo, né? De como eu me descobri como mãe atípica, de como a gente recebeu, como foi no início. Eu tenho outro livro também que fala, um acolhimento, né? Para todas nós, o que a gente sente, o que a gente é normal, é um abraço de mãe para mãe. E eu tenho outro livro de frases que às vezes, é como eu falo, a gente não precisa de conselho nem soluções, e às vezes uma mensagenzinha para lembrar da gente, do nosso caminho, que a gente faz é o suficiente, já ajuda muito, tá certo? Então vou deixar aqui também os links dos meus livros, tá? Maternidade Atípica, onde eu conto a minha jornada como mãe atípica, o Entre Laços e Abraços, uma jornada de mãe para mãe, uma jornada da maternidade atípica, onde eu falo, onde eu abraço, onde eu acolho, onde eu me sinto bem-vinda. Nesse livro eu botei muito o que eu queria ter ouvido, o que eu queria ter recebido. Então até hoje, às vezes eu pego o livro para ler, para me acolher, né? E o de frases, que às vezes a gente está sem tempo, não quer ler um livro inteiro. Ele é um livrinho que você abre, escolhe uma frase e lê para você, que aquilo ali já te ajuda bastante, tá certo? Depois eu vou vir aqui fazer só um vídeo de cada livro, mostrando para vocês, falando um pouquinho sobre eles, tá? Mas aqui eu tô para dizer que você não está só, e que o que você sente é normal, e que todas nós sentimos também, que a gente está aqui para se ajudar, tudo bem? Um beijo para vocês, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Deus quiser, no próximo vídeo agora eu já vou falar tudo sobre os livros, tudo bem? Mas segue nas minhas redes sociais, que lá tem os links dele. Lá tem tanto o link do livro físico como o link dos e-books, tá? Onde você pode ler de forma virtual. Tudo bem? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.